A minha mãe era sacoleira. Minha mãe sempre atuou como empreendedora. E eu fico imaginando como o empoderamento contábil poderia ter impactado a vida dela se a empoderamento contábil existisse lá na década de 90, sabe? Então, que eu consiga hoje, através do empoderamento contábil, através dos nossos parceiros, via economia colaborativa, né, através dessa parceria que a gente já firmou, impactar com conhecimento, fortalecer muitas e muitas mulheres esse Brasil afora. E a gente fala de economia, é literalmente falar de dinheiro. Sim. Por que é tão difícil falar de dinheiro, de vida financeira? Muito difícil, né? É mais fácil falar, e não sou só eu que estou dizendo, né? Tem pesquisas sobre esse assunto. Que é mais fácil falar sobre religião, é mais fácil falar sobre sexo do que falar sobre dinheiro. Então, falar sobre dinheiro ainda é um grande tabu. A maioria das pessoas tem medo de ser julgado quando o assunto é falar sobre dinheiro, então tem medo de acharem que ganham menos do que as outras pessoas, né, achariam que é a sua remuneração. Por exemplo, eu falo que ganho 5 mil, e aí o Robélio, nossa, mas ela só ganha isso, e o padrão de vida dela é tão alto, né? Ou vice-versa, você falar que tem uma remuneração maior do que as pessoas imaginam, enfim. Quando você fala sobre seus gastos, suas dívidas, para algumas pessoas é como se estivesse se desnudando, né? Sim. Você fica ali totalmente entregue a quem está na sua frente, né? Com quem você está conversando. Sem contar que no ambiente de trabalho isso também pode causar grandes confusões, né? Às vezes a gente quer mudar o nosso hábito de consumo e a partir do momento que a gente fala para outra pessoa, você, além de se expor, como a gente comentou agora há pouco, você pode ser cobrado amanhã ou depois, sabe? E não é legal, né? Então, sim, ainda é muito difícil falar sobre dinheiro, mas eu acho que a gente pode mudar um pouquinho esse cenário, né? Olha a gente conversando sobre dinheiro aqui. Mas você falou assim, no ambiente corporativo é um pouco complicado, né? E pode, inclusive, gerar confusões dentro da própria empresa. Falar assim, como assim fulano que não faz nada ganha esse valor todo? Exatamente. Uma das multinacionais onde eu trabalhei, todos os anos tinham um comitê de avaliação. E ali todos os gerentes, diretores se reuniam e durante um dia inteiro para definir quem seria promovido, com qual rating, né? Que é aquela classificação, dependendo do que você desenvolveu ao longo daquele ano, quais pessoas seriam demitidas, quais pessoas seriam congeladas, tipo, não receberiam a sua promoção. E sempre depois desse comitê, quando o que tinha sido decidido ali era liberado oficialmente, rolava essa rádio corredor, né? Tipo, como é que fulano pode ter recebido esse rating, né, essa nota, pode ter sido promovido enquanto Beltrano foi congelado, foi demitido, sem contar a questão ali salarial. Sim, sim. Né? Então, falar sobre dinheiro pode causar algumas confusões, mas eu acho que é principalmente porque as pessoas não estão acostumadas a conversar sobre isso, né? A gente vive numa sociedade muito capitalista. Sim. Quer dizer, muito capitalista. A gente vive numa sociedade capitalista, em que você, na maioria das vezes, você é julgado pela maneira como você se veste, pelos eletroeletrônicos que você usa, né? Pelos lugares que você frequenta. Então, demonstrar status através do seu poder de consumo, através da sua renda, é também uma forma de autoafirmação, né? Você mesmo se valorizar e se entender como uma pessoa melhor, e também de valorização ali naquele meio que você está inserido. Mas você não acha também que essa questão de se autoafirmar muitas vezes leva as pessoas a endividamentos? Porque com certeza. Tem a questão da aceitação social. Então, para eu ser aceito naquele meio que eu quero estar inserido, eu preciso ter o celular do modelo X, eu preciso usar a roupa da marca Y, e por aí vai. E não tem condição de viver daquela forma. Então, meio que vive de uma aparência. Sim. Isso é um grande problema, assim, um grande catalisador do endividamento brasileiro, com né? certeza, com certeza. Eu acho que é importante a gente pensar o seguinte. Se a gente vive numa sociedade capitalista, e esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram, né, da Empoderamento Contábil, um rapaz me perguntando assim,
poxa, eu adoro seus posts, né? Gosto muito de saber sobre finanças, mas assim, como é que eu faço para não pagar imposto? E aí eu alertei a ele, ele que a gente vive numa sociedade capitalista, então o governo ele tem permissão para cobrar tributos para cada consumo, né, para que a gente vier a realizar. Sim. Então acho que se a gente vive numa sociedade capitalista, a pessoa que mora na Faria Lima, por exemplo, ou em Ipanema, ela provavelmente vai ser impactada por essa questão que a gente acabou de comentar, né? O consumo como forma de autoafirmação. Sim. E a pessoa que mora lá no topo do Pavãozinho ou no lixão, que quem é de Caxias sabe com quem eu tô falando, também vai ser impactada, né? Então, por que muitas vezes a gente ouve comentários tão pejorativos sobre o favelado que quer usar o tênis de marca e não sobre quem mora em áreas nobres da cidade, né? Então, o favelado, ele não pode comprar o tênis de marca simplesmente porque ele não tem dinheiro suficiente para isso e vai se endividar. Mas é a pessoa que mora numa área nobre e que não contrata uma empregada doméstica, mas sim uma diarista para não ter que pagar os direitos trabalhistas para aquela profissional, né? Então, ao meu ver, a gente tem duas situações aí que precisam de esclarecimento, né? Que precisam de conscientização. Nesse momento, eu acho que é mais fácil conscientizar uma pessoa de comunidade, uma pessoa periférica sobre os seus desejos de consumo e a maneira como consome, do que alguém que já vem tentando burlar o sistema capitalista sem precisar. Exatamente. E você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente com a hashtag Quem Convida Paga, clique no sininho, ative as notificações para ser lembrado sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal do podcast Voz Afro.